O segundo assalto à padaria, de Haruki Murakami. Ainda hoje não sei dizer se fiz bem em contar para minha esposa sobre o assalto à padaria. A questão talvez não deva ser analisada na base do certo e errado. Há escolhas erradas que produzem resultados satisfatórios e há escolhas corretas que levam a resultados catastróficos. A fim de evitar esse tipo de arbitrariedade, acho que se pode dizer assim, acredito ser necessário pensar que nós, na verdade, não escolhemos nada. As coisas simplesmente acontecem ou não. De certa forma, foi pensando assim que, sem querer, acabei contando para minha esposa a história do assalto à padaria. E então, não dava mais para voltar atrás. Se as coisas tomaram o rumo que tomaram depois, foi porque assim era para ser. Se as pessoas estranham o que aconteceu, é porque lhes falta um contexto maior. Não importa como eu tente explicar, nada mudará os fatos. Essa é uma forma a minha de encarar a situação. Digamos que o fato de eu ter contado a ela sobre o assalto foi inusitado. Não planejei trazer o assunto à tona. E ele também não surgiu em uma deixa da conversa do tipo: e por falar nisso... Eu já havia me esquecido por completo do episódio. O que me fez lembrar dele foi um ataque de fome que nos abateu pouco antes das 2 da madrugada. Eu e minha esposa havíamos feito uma refeição leve no jantar em torno das 6. E às 9h30 já havíamos nos recolhido, mas aconteceu de acordarmos ao mesmo tempo na madrugada. Então, fomos atacados por uma fome tão avassaladora quanto aquele tornado que surge em O Mágico de Oz. A fome era tanto que nos oprimia. A fome era tanta que nos oprimia. Na geladeira, porém, não havia nada que pudesse ser efetivamente categorizado como comida. Um molho francês, 6 latas de cerveja, 2 cebolas murchas, manteiga e um redutor de odores. Estávamos casados havia 2 semanas e ainda não tínhamos desenvolvido bons hábitos alimentares. Naquela época, eu trabalhava num escritório de advocacia e minha esposa na parte administrativa de uma escola de design. Se não me engano, eu tinha 28 ou 29 anos, não tenho certeza porque não consigo me lembrar da idade com que casei. Enquanto ela era 2 anos e 8 meses mais jovem que eu. Nossa vida era corrida e planejar a despensa definitivamente não era a prioridade. Levantamos da cama, fomos até a cozinha e sentamos à mesa um de frente para o outro. Estávamos famintos demais para voltar a dormir. Aceitar isso já era penoso, ou fazer qualquer outra coisa. Não tínhamos ideia de onde vinha essa fome tão violenta. Insistíamos em ficar abrindo e fechando a geladeira na esperança de encontrar alguma coisa para comer. Mas não importava quantas vezes fizéssemos isso, o cenário não se alterava. Cerveja, cebola, manteiga, molho e redutor de odores. Seria possível fritar 2 cebolas murchas na manteiga, mas isso não seria suficiente para nos saciar. A cebola é um tipo de alimento que se prepara como acompanhamento. Sozinha, não serve para matar a fome de ninguém. Que tal um cozido de molho francês e redutor de odores? Sugeri em tom de brincadeira, mas, como era de se esperar, fui ignorado. Vamos pegar o carro e dar uma volta para procurar algum restaurante 24 horas? Tentei. Deve ter algum lugar aberto na estrada. Mas a minha esposa recusou. Não acho certo sairmos para comer fora depois da meia-noite, respondeu. Nesse sentido, ela era bem antiquada. Entendo, respondi, depois de uma breve pausa para suspirar. Na época de recém-casados, sempre que ela exprimia uma opinião, ou melhor, uma tese, aquilo me atingia com o peso de uma revelação. Quando ela me deu essa resposta, senti que a nossa fome era especial e que jamais seria saciada de forma adequada num restaurante noturno de beira de estrada. O que seria uma fome especial? Poderia descrevê-la em uma sequência de imagens. 1. Estou num pequeno bote flutuando num mar tranquilo. 2. Ao olhar para dentro da água, vejo o cume de um vulcão submarino. 3. A distância entre a superfície da água do mar e a ponta desse vulcão é bem grande, mas não dá para mensurá-la com precisão. 4. A água é extremamente cristalina, a ponto de impossibilitar a real percepção de distância. Faz uma opção com 4. Tá. 4. A água é extremamente cristalina, a ponto de impossibilitar a real percepção de distância.
Essa foi a sequência que surgiu em minha mente nos 2 ou 3 segundos entre o momento de a minha esposa dizer que não queria sair de noite para procurar um restaurante e eu concordar. É óbvio que eu não sou Sigmund Freud, de modo que eu não saberia analisar a fundo o significado desse pensamento, mas, intuitivamente, percebi se tratar de uma revelação. Por isso, concordei com a tese ou declaração dela de que não deveríamos sair para comer fora, apesar da nossa fome ser extrema e insana. Sem alternativa, resolvemos beber as cervejas. Era melhor do que comer as cebolas. Minha esposa não gostava muito de cerveja, então bebi 4 das 6 latas e ela 2. Enquanto eu bebia, ela parecia um esquilo vasculhando as prateleiras dos armários da cozinha. De tanto procurar, conseguiu achar 4 bolachas amanteigadas. Eram sobras da base de um cheesecake que havíamos preparado outro dia, já úmidas e murchas. Mas, mesmo assim, repartimos e cada um comeu 2 bolachas com muito gosto. Mas, infelizmente, as cervejas e as bolachas amanteigadas eram tão insignificantes diante de nossa fome quanto observar a península do Sinai do céu. As cervejas e as bolachas eram como uma paisagem que passa ligeira pela janela do carro. Começamos a ler o que estava na lata de cerveja, a olhar para o relógio e para a porta da geladeira, a folhear as páginas do jornal do dia anterior e, com a borda de um cartão postal, recolhemos as migalhas de bolachas espalhadas pela mesa. As horas custavam a passar, parecendo lentas e pesadas como chumbo no estômago de um peixe. É a primeira vez que sinto tanta fome, disse minha esposa. Será que isso tem alguma relação com o casamento? Respondi que não sabia, talvez tivesse. Enquanto ela voltava a vasculhar a cozinha em busca de qualquer vestígio de comida, eu projetava o corpo para fora do bote para observar outra vez o pico do vulcão submarino. A água salgada e translúcida ao redor do bote me deixou muito inseguro. Era como se uma caverna surgisse no fundo do estômago. Uma caverna hermeticamente fechada, sem entrada nem saída. Senti o meu corpo estranhamente vazio. Uma estranha sensação de ausência. E esse sentimento lembrava o medo que sentimos ao chegar ao topo de um alto campanário. A semelhança entre a fome e o medo provocado pela altura era uma descoberta nova. Foi então que me lembrei da vez em que sentira uma fome tão acachapante como a que sentia naquele momento. No dia do assalto à padaria, deixei escapar. Você assaltou uma padaria? Como assim? Perguntou a minha esposa. As lembranças daquele episódio começaram a voltar.